81, né, uma referência direta ao título do Flamengo na Libertadores, o único título até hoje. E você jogou com a camisa 10, fez um gol de falta, acho que é meio impossível não lembrar desse momento. Queria que você falasse sobre isso, se em algum momento te bateu isso, alguém comentou no vestiário, se na hora você lembrou do Zico, enfim, de fazer um gol de falta. Como é que foi essa emoção? Assim? Bom dia, já que é mais de meia-noite. Eu lembrei do Zico quando eu fui inscrito com a camisa 10, né? Inevitável, né? Essa lembrança. Assim como sou bem realista, né? De que outro Zico não vai existir nesse clube nem no futebol mundial. O Zico, ele serve para mim como inspiração. Eu me esforço para chegar próximo da carreira de sucesso e de vitória que ele teve com a camisa do Flamengo e com a camisa 10. Então é um grande prazer, uma grande honra vestir essa camisa, participar de um ambiente como o de hoje, que foi sensacional, inesquecível. E nós temos que viver cada momento, né? Cada momento com muita humildade, com muito trabalho. É um campeonato muito difícil, a Libertadores. Então, nosso objetivo é classificar para a próxima fase nesse momento. E hoje nós demos um grande passo. A partir daí, nós vamos traçar os novos objetivos. A qualidade da nossa equipe é indiscutível também. Porém, é momento de manter os pés no chão e trabalhar dentro da nossa realidade, como eu disse, que é classificar para a próxima fase. Para você, Zé, primeiro, parabéns aí pela vitória, pela boa estreia, uma estreia de sonhos, né? Ganhar de goleada, 4-0, mas muito se comentava sobre o problema que o futebol argentino vive. O São Lourenço não jogava uma partida oficial há muito tempo. Você acha que isso teve um reflexo, assim, especialmente no segundo tempo? Você sentiu o São Lourenço um pouco mais pregado, um pouco mais cansado? Ou o Flamengo mesmo que determinou o ritmo do jogo e, exclusivamente por seus méritos, acabou construindo esse placar? Bom dia. Olha, é difícil mensurar até que ponto isso interferiu no rendimento da equipe deles. O que eu posso falar é que a nossa equipe conseguiu fazer uma partida muito organizada, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo, a equipe do São Lourenço veio numa proposta de marcação mais baixa, esperando o nosso erro, e a gente cuidou de não dar essa oportunidade para ele. A partir do segundo tempo, quando a gente fez o primeiro gol do Diego, eles tiveram que abrir um pouquinho mais e aí a gente conseguiu ocupar bem os espaços que eles deixaram. E está todo mundo de parabéns, foi uma partida inesquecível também para nós. E depois que a festa que a torcida fez, um mosaico maravilhoso que eles colocaram aí, não tinha como a gente não fazer uma partida no nosso limite máximo. Foi isso que a nossa equipe fez, está todo mundo de parabéns. Zé, boa noite. Boa noite. O Berrio chegou no Flamengo como uma das principais contratações dessa temporada. Muita gente imaginava que ele chegaria para ser titular. Você, em algumas oportunidades, disse que ele estava se recondicionando fisicamente. Hoje ele entrou porque o Mancoejo levou uma pancada na cabeça, mas foi bem na partida. Já dá para dizer que ele está pronto para ser titular do Flamengo? Olha, no nosso elenco a gente tem praticamente... todos os atletas têm condições de vestir a camisa titular do Flamengo. Então, o Berrio, com certeza, foi uma aquisição muito produtiva, muito valiosa para o clube. E a gente tinha uma estratégia de utilizá-lo no decorrer do jogo em virtude do espaço que poderia ser utilizado nas costas do seu lateral esquerdo. Mas acabamos antecipando a entrada dele, a estratégia acabou sendo antecipada em virtude da contusão do Mancoejo. E ele, mais uma vez, mostrou que tem tudo para ser útil na temporada. A questão de ser titular ou não vai muito de jogo para jogo. A gente espera que ele cada vez mais se sinta à vontade no grupo. Ele está fazendo um esforço muito grande para se sentir cada vez mais familiarizado com o clube, com a língua também. Totalmente adaptado ao nosso grupo já. Agora é uma questão de tempo para que ele melhore cada vez mais o rendimento dele. Agora para o Diego. Diego... imagino que os últimos dias tenham sido bem especiais para você. Você recebeu de forma muito emocionada aquela convocação para a seleção brasileira. Hoje, inclusive, o Tite esteve presente aqui no Maracanã acompanhando o jogo junto com o Kleber Xavier. E você fez esse gol de falta, abriu o caminho para a goleada do Flamengo. Como é que você
avalia esse seu momento da sua carreira, né? Comparado com outros grandes momentos que você teve na Europa, no Santos, como é que é esse momento de agora, de volta à seleção, hoje eleito melhor em campo? Sem dúvida nenhuma que é um dos melhores momentos da minha vida como profissional e como pessoa, porque o grande desafio de um jogador de futebol é se manter motivado, né? Se reinventando, se superando a cada dia. E com 32 anos, graças a Deus eu tenho conseguido isso e graças ao Flamengo, né? Encontrei, como eu sempre digo, uma equipe muito bem estruturada, muito bem comandada, que tem facilitado todo o meu trabalho. O trabalho coletivo bem feito acaba gerando esse brilho individual também. Então eu estou aqui sim para ocupar uma posição importante na equipe, mas também sou completamente dependente deles e a equipe tem me ajudado. Então eu classifico esse momento, é difícil dizer o melhor, mas um dos melhores, sem dúvida, por tudo isso que eu citei. Retornar à seleção brasileira significa muito para mim, muito mais do que estar entre os melhores, na seleção mais concorrida do mundo. Mas significa exatamente isso que eu te falei, né? Eu estou com 32 anos, comecei minha carreira profissional com 16 e a superação ela é diária, né? A motivação, a cobrança, a expectativa. Então, retornar ao meu país, num clube extraordinário como o Flamengo e viver tudo isso é um privilégio. E eu tenho trabalhado cada vez mais para prolongar essa fase que está sendo maravilhosa. Pois é, bom dia, aqui atrás, perto das câmeras, por favor. Queria que você comentasse um pouco a postura da sua zaga no jogo de hoje, tendo em vista que depois da partida contra o Fluminense, muitas críticas apareceram, porque o Flamengo não tinha sofrido ainda tantos gols em um mesmo jogo. E em cima disso, queria que você falasse também a saída do Rômulo. Foi num momento ali que o jogo já estava resolvido, o jogador foi aplaudido. Foi algo que você pensou justamente para isso ou foi uma situação de jogo que aconteceu normalmente? Olha, eu realmente não tive nenhum papo especial com a equipe quando acabou o jogo contra o Fluminense, nem nos treinos que vieram depois, porque no grupo inteligente, experiente que nós temos, com certeza eles foram que se cobraram mais após a partida no Engenhão. A gente deixou bem claro aqui que dificilmente faríamos um primeiro tempo que fizemos, porque é uma equipe que é marcada pela organização e pela concentração no jogo, e isso a gente se cobra, os jogadores se cobram bastante. Não falei nada com o Vaz, nem com o Hever, porque não vi necessidade alguma de fazer isso. A questão do Rômulo, a saída dele, a gente tinha mais uma substituição a fazer, e ele já estava um pouco desgastado, a gente não quis correr nenhum risco em relação a nenhum tipo de contusão muscular, porque ele já estava reclamando um pouquinho da perna pesada, e naquele momento ali a gente já encontrava um placar bem favorável para a gente, não vi risco, e além de tudo o Márcio iria ajudar a gente numa recomposição, já que o Belucci fazia uma escorregada para o lado direito do campo, triangulava com o lateral direito e com o Ferrucci, e ele já estava tendo dificuldade de acompanhar ele ali. Então, a entrada do Márcio foi providencial, completando o setor de dentro com o Arão. É uma substituição natural da partida. Diego, agora para você, por favor. Bom dia para você também. Queria que você falasse um pouco sobre a questão da entrada do Berrio. Você começou o jogo atuando ali ao lado do Mancoedi, os dois com a responsabilidade. Sai o Mancoedi, entra o Berrio, que é um jogador de maior velocidade. Mas queria saber para você, o que muda para você, tendo um jogador que é mais de cadência e ele sai e entra um cara que é um pouco mais veloz, o que isso contribui, o que muda no seu posicionamento, na sua postura? Bom dia, eu acho que é fundamental para uma equipe ter variações, né? Principalmente no campeonato como a Libertadores, onde o jogo acaba se decidindo nos detalhes, as equipes são todas muito estudadas e isso gera cada vez mais dificuldade. Então, você analisou muito bem, muda as características. O Manco é um jogador que acaba caindo um pouco mais para dentro, né? Um jogador inteligente, bom passe, bom chute. E o Berrio diferente, um jogador de muita velocidade. O que muda é a gente explorar, por exemplo, essa velocidade do Berrio com um passe mais longo, mais profundo, né? Então, o nosso desafio é isso, é explorar as qualidades de cada jogador e nós nos conhecemos muito bem. Então, nós temos feito isso de forma natural e o importante é que todos que têm entrado têm correspondido. Zé, boa noite. Zé, Diego, boa noite. Aqui em cima.
Parabéns aí pela vitória, pela estreia, Zé. Bom dia. Bom dia, amor. Boa noite, bom dia. Zé, com o empate no outro jogo, o Flamengo não só consegue um grande resultado, como também já assume a liderança isolada na primeira rodada. Queria que você falasse o que representa não só a goleada, como também já sair na frente do grupo na primeira rodada. Olha, a vitória era importantíssima para a gente, em virtude do resultado ontem do Atlético Paranaense e da Católica. Lógico que ninguém veio para cá achando que iria fazer um placar desse, mas a equipe mereceu o placar, construiu. Os rapazes estão de parabéns, acho que é uma vitória deles, pela superação, pela condição que se passaram nesses 2 dias após o jogo contra o Fluminense, mostrando cada um o seu valor e também a força do grupo. O São Lourenço é uma equipe de muito talento, principalmente no seu setor de meio de campo, tem 3 jogadores perigosíssimos e utilizam muito bem, principalmente o Cerruti, do lado direito do campo, explora bem a velocidade desse jogador e o oportunismo do Blandi, que ano passado foi o artilheiro máximo do campeonato argentino. Então a gente sabia que tinha que fazer uma partida próxima da perfeição, e a gente errou muito pouco, deu poucas oportunidades para a equipe adversária, mas eu tenho certeza que as dificuldades ainda serão muito grandes na competição, só que começar com o pé direito dessa forma, sem dúvida, dá confiança para a gente batalhar ainda mais, trabalhar bastante, para a gente seguir firme em busca da classificação para a próxima fase. Diego, bom dia também. Queria saber como é que foi para vocês reencontrar o Maracanã lotado na reabertura do Maracanã, jogar diante de 60 mil torcedores, que está lá difícil jogar com esse público atualmente, sem ser no Maracanã, né? Então, queria saber de você como é que foi esse reencontro com o Maracanã e com a torcida, com essa quantidade de gente. É um grande privilégio e honra, né? Nós conversamos sobre isso antes do jogo, porque essa situação já foi uma conquista, né? Nós não podemos esquecer, desde o ano passado, todo o esforço que o elenco fez, principalmente quem estava desde o começo da temporada. Eu cheguei na metade, mas as viagens, as dificuldades, né, a superação que teve, para chegar justamente nesse torneio, na Libertadores, um jogo como esse. E os torcedores estavam aqui porque tem sentido também que nós estamos totalmente dedicados, né? Então isso gera uma expectativa positiva, e conquistar essa atmosfera já é algo interessante, que nós conversamos sobre isso e que deveríamos também desfrutar e dar uma resposta para todos aqueles que estiveram presentes. É inexplicável viver esses momentos aqui, realmente, com a camisa do Flamengo no Maracanã. Eu parei algumas vezes durante o jogo, quando alguma falta sofri, parava e fiquei analisando aquilo ali. Realmente é único, é só quem veste essa camisa mesmo, é uma motivação extra, é algo a mais que esse clube tem e que nós devemos continuar juntos dessa forma, que com certeza muitas coisas boas vêm pela frente. Aqui, um abraço aí para vocês dois, parabéns. O tema é o mesmo, aliás, parabéns também ao Flamengo, que hoje fez com que o Maracanã fosse reaberto e transformou aí esse jogo num grande espetáculo, com essa galera que veio aqui presente, todos nós, na verdade, né? O tema é o mesmo, eu queria falar sobre o campo de jogo, porque a gente estava numa resenha aqui antes da coletiva começar, e eu acho que foi meio que unanimidade que se o gramado hoje estivesse melhor, eu acho que a goleada teria sido muito maior. E para você, Diego, eu vi uma bola no primeiro tempo que você não tem a menor dúvida que o gramado te atrapalhou o seu domínio, você estava muito próximo do gol. E para o Zé, vários lances onde, inclusive troca de passes na zaga, a gente percebia que o gramado ele replicava a bola. O quanto isso aí, de repente, até nas suas orientações, perigoso para o time, nessa precisão do passe, nessa saída de bola. Queria saber o quanto o gramado hoje influenciou em tudo no time. Olha, Sérgio, ontem no reconhecimento do gramado, né, a gente treinou aqui à tarde, a gente percebeu que o gramado não estava 100%, mas que, mediante há 20 dias atrás, como se encontrava o gramado, a gente sabia que foi feito um esforço muito grande. Na verdade, penso que isso até minimiza muito pelo esforço que foi feito pela direção. E sem dúvida que interfere um pouco, mas eu acho que a prática
do jogo não foi tão prejudicial assim. E a gente espera que nas próximas partidas aqui no Maracanã a gente já possa ter ele em condições perfeitas, como sempre esteve. Agora, tem que ser enaltecido tudo que foi feito, tudo que o clube fez para que a gente pudesse jogar aqui hoje e proporcionar essa festa tão grande que a torcida fez para a gente. Então, isso acaba sendo um problema que a gente deixa passar. Acho que é exatamente isso, né? Nós acaba perdendo um pouco na qualidade de jogo. O gramado não estava em boas condições, porém, como você mesmo disse, deve ser enaltecido o esforço do Flamengo para reabrir esse estádio, que não é mais um estádio, né? É o Maracanã, é um templo do futebol mundial que deve ser mais bem tratado, na minha opinião, e respeitado, né? E o Flamengo tem contribuído muito para isso. Então a gente perde um pouco na qualidade do jogo, na minha opinião. Você precisa de 2, 3 toques para controlar a bola, mas por outro lado ganha em atmosfera positiva, né, que é a presença dos torcedores. Isso faz com que a gente supere esse detalhe, né, porque nós sabemos também que durante esses jogos da Libertadores a maioria dos campos, acredito, serão bons, mas estamos sujeitos a encontrar campos ruins que não pode ser um empecilho para a gente impor nosso jogo. Zé, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria saber o seguinte, é natural que quase todos os times do mundo tenham uma facilidade maior de atacar espaços maiores do que adversários mais fechados. Mas nesse Flamengo especificamente, você vê algo que seja de característica dos jogadores, ou seja mesmo de um processo de evolução que ainda precisa ser completado, que faça o time, por vezes, ter um rendimento tão diferente assim, quanto um rival que espere mais o Flamengo atrás, do que quando o jogo se torna um pouco mais franco? Porque isso tem acontecido com algumas frequências em partidas do Flamengo. Olha, Mansur, o jogo está cada vez mais difícil porque todas as equipes estudam muito os adversários, né? Então, acho que a gente tem pontos a evoluir, sem dúvida alguma. Quando o adversário coloca um bloco baixo, você tem que ter, antes de mais nada, muita paciência para jogar. Você tem que fazer o jogo andar de forma mais acelerada, mas não de forma desordenada. Mas como o Diego citou aqui, a gente tinha uma dificuldade de fazer o domínio, 2, 3 toques, para poder fazer o passe com mais precisão e não ofertar ao São Lourenço os contra-ataques, que poderiam ser mortais. Então, lógico que a gente ainda precisa evoluir na nossa fase de construção, no nosso jogo mais apoiado, mas eu acho que o rendimento foi satisfatório para uma estreia de Libertadores, uma competição que mexe com todo mundo. Eu confesso hoje, depois de tantas preleções, eu fiz uma preleção onde eu estava bastante nervoso, porque sabia da importância da estreia, sabia do peso que era estrear aqui com 60, 65 mil pessoas e também da dificuldade que seria o jogo. Mas eu acho que a ideia é que a gente vá crescendo, a gente está em 1 mês e meio, 2 meses de temporada só, e a tendência natural é que a gente, cada vez mais entrosado, a gente consiga evoluir no jogo. Zé, aqui, no canto. Gostaria de saber da sua opinião, por que o Flamengo voltou tão melhor no segundo tempo, e também a sua análise dessa sede do Flamengo de buscar cada vez mais gols. O Flamengo não estava satisfeito em nenhum momento, queria mais e mais e mais. Olha, o que a gente conversou no intervalo não foram muitas instruções, apenas algumas correções, mas principalmente a gente tem um pouco de calma para atacar, que em alguns momentos a gente acelerou um pouquinho, podia dar o contra-ataque do contra-ataque, é um momento perigoso do jogo, onde a gente sai para atacar e de repente expõe um pouquinho mais o contragolpe do adversário. Se agrupar um pouquinho mais, né? Esperar que a defesa estivesse mais próxima para que a gente pudesse atacar com um apoio defensivo, com uma cobertura defensiva mais eficaz. Tivemos a oportunidade logo no início de fazer o primeiro gol de falta do Diego, isso também deu uma tranquilidade para a gente, mas são crescimentos, são comportamentos que a gente trabalha no dia a dia, mas o jogo é que vai dando essa condição para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa performance. Agora para o Diego. Diego, a gente vê você até buscando a bola em alguns momentos próximo aos zagueiros do Flamengo. Você parece realmente ter assumido esse papel de protagonista. Você se sente assim
o protagonista do Flamengo? Sei que você é muito humilde nas palavras, mas como você se vê nessa equipe? Não, eu procuro ser bem sincero assim nas minhas palavras. É natural que você acaba tendo, um ou outro jogador acaba tendo um brilho individual maior do que os outros. Porém, o que eu digo não é falsa modéstia quando eu digo que eu preciso totalmente da equipe, de uma equipe sólida, uma equipe que faz a bola chegar no lugar certo, uma equipe segura defensivamente, e o Flamengo tem demonstrado tudo isso. Eu, sem dúvida nenhuma, assumo um papel muito importante na equipe. Eu tenho 32 anos, esses anos de carreira me acreditaram, né, para chegar nessa posição. Eu fico muito feliz e satisfeito de poder